Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Luzes sobre o lago congelado. O chalé e o silêncio. O vento soprava entre os pinheiros altos, carregando consigo o cheiro fresco da neve recém-caída. Cada rajada parecia trazer um sussurro antigo, como se a floresta guardasse memórias de invernos passados. O chalé de madeira, isolado à beira de um lago congelado, erguia-se com sua simplicidade rústica, lembrando uma pintura saída de um cartão de Natal. Para qualquer visitante, seria um refúgio perfeito, um cenário de paz e aconchego. Mas para Daniel, escritor de meia-idade, era apenas um esconderijo. Ele havia perdido o brilho nos olhos. O último livro fracassara, as críticas eram duras, e a solidão parecia pesar mais do que nunca. O convite de um amigo para passar o Natal no chalé parecia uma oportunidade de fugir do mundo, de se esconder daquilo que mais doía, a sensação de não ser mais necessário. Ao chegar, Daniel largou a mala no chão e ficou diante da janela, observando o lago congelado. A superfície refletia o céu cinzento, como se guardasse segredos. O gelo parecia sólido, mas havia algo misterioso em sua imobilidade, como se fosse mais profundo do que aparentava. Talvez aqui eu consiga escrever algo, murmurou, sem convicção. O chalé era pequeno, mas acolhedor. As paredes de madeira exalavam o cheiro de pinho, misturado ao aroma distante da fumaça da lareira. Havia uma cozinha simples, com uma mesa de madeira marcada pelo tempo, e uma sala com poltronas cobertas por mantas de lã. No canto, um pinheiro pequeno estava decorado com luzes douradas e algumas bolas vermelhas, lembrando que o Natal se aproximava. Daniel passou os dedos pela superfície da mesa, como se buscasse inspiração nas marcas deixadas por outros invernos. O silêncio era tão profundo que parecia conversar com ele. Cada estalo da madeira, cada sopro do vento contra as janelas, tornava-se parte de uma sinfonia solitária. Ele acendeu a lareira. As chamas dançaram, iluminando o ambiente com uma luz quente. Mas, mesmo diante do fogo, Daniel sentia frio por dentro. Sentou-se na poltrona, tirou o caderno da mochila e abriu na primeira página em branco. O papel parecia zombar dele. A caneta tremia em sua mão, mas nenhuma palavra vinha. Fracasso. Essa palavra parecia escrita, invisivelmente em cada linha, que ele não conseguia preencher. Ele lembrava-se de quando escrever era um ato de paixão. As madrugadas em claro, o coração acelerado ao criar personagens, a sensação de estar construindo mundos. Agora, tudo isso parecia distante. O que aconteceu comigo? Murmurou. Onde foi parar aquele homem que acreditava nas próprias histórias? O silêncio não respondeu. Apenas o vento, lá fora, continuava a soprar entre os pinheiros. Daniel caminhou novamente até a margem do lago. O frio cortava sua pele, mas havia algo hipnótico na superfície congelada. O gelo refletia não apenas o céu, mas também sua própria imagem. Ele se viu ali, distorcido, como se fosse um homem dividido entre o que foi e o que havia se tornado. Você é como eu, murmurou. Por fora, firme, sólido. Por dentro, talvez quebrado. O lago não respondia, mas Daniel sentia que havia uma presença silenciosa ali, como se o gelo guardasse histórias de todos que já haviam se perdido e encontrado novamente. Enquanto observava o lago, lembranças de sua infância vieram à tona. Ele se via correndo pelas ruas de sua cidade natal, no interior, durante os natais de sua juventude. O cheiro de biscoitos assando, o som de risadas familiares, o calor da lareira. Lembrava-se de sua mãe lendo histórias para ele, histórias que despertaram sua paixão pela escrita. Ela dizia: as palavras são como luzes, Daniel. Elas iluminam até os cantos mais escuros da alma. Essas palavras haviam guiado sua vida. Mas agora, diante do lago, ele se perguntava se ainda havia luz dentro dele. As memórias se misturavam com as feridas recentes. Ele lembrava das críticas impiedosas, um autor que já não tem nada a dizer. Repetitivo, sem alma. Um homem preso ao passado. Essas frases ecoavam em sua mente como martelos. Ele havia tentado ignorá-las, mas cada palavra parecia corroer sua confiança. Talvez eles estejam certos, disse em voz baixa.
Talvez eu tenha perdido minha voz. De volta ao chalé, Daniel acendeu, novamente a lareira. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes pelas paredes. Ele se sentou diante da chama, como se buscasse respostas ali. O chalé parecia acolhedor, mas também carregava um silêncio pesado. Era como se o lugar fosse feito para confrontar a própria alma. Ele pegou o caderno, mais uma vez. Escreveu algumas palavras soltas. Neve, silêncio, vazio. Mas logo desistiu. Não é suficiente. Não é verdadeiro. Murmurou. Naquela noite, a solidão parecia mais intensa. O vento batia contra as janelas, e o chalé rangia como se respirasse. Daniel se deitou, mas não conseguiu dormir. Ele pensava em tudo o que havia perdido. Amigos que se afastaram, leitores que o esqueceram, a confiança que evaporou. Talvez eu não tenha mais nada a oferecer, pensou. Talvez este seja apenas o fim. Mas, no fundo, uma pequena chama ainda resistia. Uma esperança silenciosa de que o lago, o chalé, o silêncio, pudessem lhe devolver algo perdido. O sol nasceu tímido, como se tivesse medo de enfrentar o frio da manhã. Seus raios atravessavam as copas dos pinheiros e se refletiam na neve, transformando o chão em um tapete de cristais cintilantes. Daniel abriu os olhos lentamente, sentindo o ar gelado penetrar pelas frestas da janela. O chalé estava silencioso, exceto pelo estalo ocasional da madeira que se ajustava ao frio. Ele se levantou, vestiu um casaco pesado e caminhou até a cozinha. Preparou o café, o aroma forte preenchendo o ambiente e trazendo uma sensação breve de conforto. Sentou-se diante da janela, segurando a caneca quente entre as mãos, e observou o lago. À luz do dia, o gelo parecia ainda mais imponente, como um espelho que guardava segredos invisíveis. Daniel lembrava que, em outros tempos, o Natal era sua época favorita. As ruas iluminadas, os cânticos, o cheiro de pinheiro misturado ao de biscoitos. Mas agora, tudo parecia distante. O Natal havia se tornado apenas uma data no calendário, sem significado. O que é o Natal, sem esperança? Murmurou. Apenas uma lembrança de algo que já não sinto. Ele pensou em sua família. Os pais já haviam partido, os irmãos viviam longe, cada um em sua própria rotina. O Natal, que antes era cheio de risadas e abraços, agora era apenas silêncio. O chalé como espelho. O chalé parecia refletir sua própria alma. A madeira envelhecida, as marcas do tempo, o silêncio profundo. Era como se o lugar tivesse sido feito para confrontar quem o habitava. Daniel caminhou pela sala, observando os detalhes. A guirlanda na porta, as velas sobre a mesa, o pinheiro decorado. Tudo parecia tentar lembrar-lhe que o Natal ainda existia, mas ele não conseguia sentir. Talvez eu esteja morto por dentro, pensou, e este chalé seja apenas o meu túmulo temporário. Depois do café, decidiu sair novamente. O frio era intenso, mas havia algo no lago que o chamava. Caminhou até a margem, sentindo a neve render sob suas botas. O gelo brilhava sob o sol, como se fosse feito de diamantes. Ele se ajoelhou e tocou a superfície congelada. O frio percorreu sua mão, mas também trouxe uma estranha sensação de paz. Você guarda segredos, disse ao lago. Talvez também guarde respostas. De volta ao chalé, Daniel pegou o caderno mais uma vez. Escreveu algumas frases soltas. O silêncio é mais pesado que o som. O frio é mais cortante que a dor. O vazio é mais profundo que o lago. Leu as palavras e suspirou. Não é suficiente. Não é verdadeiro. Ele fechou o caderno e se recostou na poltrona. O fogo da lareira crepitava, mas não conseguia aquecer sua alma. Enquanto observava pela janela, teve novamente a sensação de que algo se movia sobre o gelo. Uma sombra, talvez uma ilusão. Mas havia algo diferente naquela manhã. O lago parecia vivo, como se estivesse esperando por ele. Daniel não sabia explicar, mas sentia que o chalé e o lago não eram apenas cenários. Eram parte de algo maior, algo que começava a se revelar lentamente. O dia avançava lentamente, e o sol começava a se esconder atrás das montanhas cobertas de neve. O céu se tingia de tons alaranjados e rosados, refletindo no lago congelado como se fosse uma tela pintada por mãos invisíveis. Daniel observava da janela, sentindo que o entardecer trazia consigo uma melancolia suave, quase poética.
O chalé parecia se transformar com a luz do fim da tarde. As sombras se alongavam, o fogo da lareira ganhava mais intensidade, e o silêncio tornava-se ainda mais profundo. Era como se o lugar respirasse junto com ele, acompanhando cada batida de seu coração cansado. Sentado na poltrona, Daniel deixou que os pensamentos fluíssem. Lembrou-se de sua carreira, dos momentos de glória e dos fracassos que o haviam trazido até ali. Recordava o primeiro livro, escrito com paixão e ingenuidade. O sucesso inesperado, as entrevistas, os aplausos. Ele havia acreditado que seria eterno, que sempre teria algo a dizer. Mas os anos passaram, e cada novo livro parecia carregar o peso da comparação. O público queria o mesmo brilho, a mesma magia, mas Daniel já não conseguia reproduzir aquilo. Eu me tornei uma sombra de mim mesmo, murmurou. Um homem que vive do passado. As críticas mais recentes haviam sido cruéis. Chamaram-no de repetitivo, de previsível, de alguém que já não tinha nada a oferecer. Essas palavras ecoavam em sua mente como feridas abertas. O chalé estava mergulhado em silêncio, mas Daniel começou a perceber que não era um silêncio vazio. Havia algo ali, uma presença invisível, como se o próprio lugar estivesse tentando falar com ele. Cada estalo da madeira, cada sopro do vento, cada sombra projetada pela lareira parecia carregar um significado oculto. Era como se o chalé fosse um espelho de sua alma, refletindo não apenas sua solidão, mas também a possibilidade de transformação. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu que o silêncio não era apenas ausência de som, mas uma força que o envolvia, convidando-o a olhar para dentro de si. Quando a noite caiu, Daniel decidiu sair novamente. O frio era intenso, mas havia algo no lago que o atraía. Caminhou até a margem e observou a superfície congelada, sob a luz da lua. O gelo brilhava como prata, e o reflexo das estrelas criava a ilusão de um céu duplo. Um acima, outro abaixo. Ele ficou ali por longos minutos, em silêncio, sentindo que o lago guardava segredos que ainda não estava pronto para revelar. Você é mais do que parece, disse ao lago. E eu também preciso ser. De volta ao chalé, Daniel acendeu vela sobre a mesa. A luz suave misturava-se ao brilho da lareira, criando uma atmosfera quase sagrada. Ele sentiu que o chalé não era apenas um refúgio físico, mas um espaço espiritual, um lugar onde poderia confrontar seus medos e talvez reencontrar sua voz. Pegou o caderno mais uma vez. Escreveu algumas frases. O silêncio não é vazio. É cheio de respostas que ainda não sei ouvir. Leu as palavras, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia algo verdadeiro ali. A noite caiu sobre o chalé como um manto pesado. O vento soprava mais forte, fazendo os pinheiros se curvarem e gemerem como se fossem criaturas vivas. O gelo do lago refletia a lua cheia, criando uma atmosfera quase sobrenatural. Daniel acendeu mais algumas velas, espalhando pontos de luz pela sala. O contraste entre o calor das chamas e o frio que vinha das janelas era quase simbólico. Dentro dele, também havia fogo e gelo, esperança e desespero. Ele se deitou na cama, mas o sono não vinha facilmente. O silêncio do chalé era tão absoluto que parecia amplificar os sons de sua mente. Cada lembrança, cada crítica, cada palavra não escrita ecoava como se fosse gritada dentro de sua cabeça. Quando finalmente adormeceu, os sonhos vieram. Sonhou com sua mãe, sentada ao lado da lareira, lendo histórias para ele. A voz dela era suave, mas carregava uma força que o fazia acreditar em tudo. As palavras são luzes, Daniel. Nunca se esqueça disso. Em seguida, sonhou com uma plateia. Pessoas aplaudindo, sorrindo, levantando-se para ovacioná-lo. Mas, de repente, os aplausos se transformaram em silêncio. As pessoas desapareciam uma a uma, até que ele estava sozinho em um palco vazio. O eco de sua própria respiração era o único som. Acordou suado, o coração acelerado. Sentiu que os sonhos não eram apenas lembranças, mas mensagens. O chalé parecia amplificar sua mente, trazendo à tona tudo o que ele havia tentado esconder. Daniel pensou em Clara, uma amiga de juventude que sempre acreditara nele. Lembrava-se das conversas longas, das risadas, da forma como ela dizia que ele tinha um domingo. Mas Clara havia seguido sua vida, e eles perderam contato. Onde estão todos agora? Murmurou. Onde está a fé que tinham em mim? Pensou também em seu editor,
Um homem pragmático que lhe dera oportunidades, mas que recentemente havia dito: talvez seja a hora de você parar. O público não quer mais ouvir sua voz. Essas palavras haviam sido como uma sentença. O chalé parecia ouvir seus pensamentos. Cada sombra projetada pela lareira parecia ganhar forma, como se fosse um reflexo de sua alma. Daniel começou a perceber que o silêncio não era apenas ausência de som, mas uma presença. Uma força invisível que o empurrava para dentro de si mesmo. Ele pegou o caderno novamente. Escreveu: o silêncio é um espelho. Ele mostra aquilo que não queremos ver. Leu as palavras e sentiu um arrepio. Era como se o chalé estivesse ditando a frase, como se fosse mais do que apenas um lugar. Enquanto apagava as velas e se preparava para dormir novamente, Daniel teve a estranha sensação de que algo estava prestes a acontecer. O lago, o chalé, o silêncio, tudo parecia esperar por um momento de revelação. Ele fechou os olhos, mas manteve o coração aberto. Sabia que aquela noite não seria apenas mais uma. O sol nasceu lentamente, tingindo o céu de tons dourados e rosados. A neve refletia a luz como um campo de diamantes espalhados pela terra. Daniel acordou com a sensação de que algo havia mudado. O chalé parecia mais vivo, como se respirasse junto com ele. Ele preparou o café e se sentou diante da janela. O lago estava imóvel, mas havia uma estranha vibração no ar, como se o silêncio carregasse uma mensagem. Há algo diferente hoje, murmurou. Enquanto observava, percebeu que uma leve neblina se erguia sobre o lago. Não era comum naquela hora da manhã. A neblina parecia dançar, formando figuras que desapareciam rapidamente. Daniel piscou os olhos, tentando se convencer de que era apenas ilusão. Mas o chalé também parecia participar desse mistério. As sombras projetadas pela lareira, mesmo apagada, pareciam se mover de forma sutil. O silêncio não era vazio. Era cheio de significados ocultos. Daniel sentiu que estava sendo preparado para algo maior. O lago, o chalé, o silêncio, tudo parecia conspirar para levá-lo a uma revelação. Ele pensou em sua vida, em como havia fugido de tudo ao aceitar o convite para passar o Natal ali. Talvez eu não tenha vindo apenas para fugir, disse a si mesmo. Talvez eu tenha sido chamado. Decidiu sair novamente. O frio era intenso, mas ele caminhou até a margem do lago. A neblina ainda estava lá, dançando sobre o gelo. Ele se ajoelhou e tocou a superfície congelada. O frio percorreu sua mão, mas também trouxe uma sensação de paz. Você guarda segredos, disse ao lago, e eu sinto que está prestes a revelá-los. De volta ao chalé, Daniel acendeu novamente a lareira. O fogo crepitava, lançando sombras pelas paredes. Ele pegou o caderno e escreveu: o silêncio é uma preparação. Ele nos ensina a ouvir aquilo que não pode ser dito. Leu as palavras e sentiu que, pela primeira vez, havia verdade nelas. O chalé não era apenas um refúgio físico, mas um espaço espiritual, um lugar de preparação para algo que estava por vir. Enquanto apagava as velas e se preparava para enfrentar mais um dia, Daniel teve a sensação de que não estava sozinho. O lago, o chalé, o silêncio, todos pareciam esperar por um momento de revelação. Ele respirou fundo e sorriu levemente. Estou pronto, disse. Seja lá o que for, estou pronto. O sol desapareceu atrás das montanhas, e a escuridão tomou conta da floresta. O chalé parecia ainda mais isolado, cercado por sombras que se alongavam entre os pinheiros. A lua surgiu lentamente, iluminando o lago congelado com um brilho prateado. Daniel acendeu novamente a lareira e algumas velas, criando pontos de luz que lutavam contra a escuridão. O silêncio da noite era profundo, mas não vazio. Havia algo no ar, uma expectativa, como se o próprio chalé aguardasse por um acontecimento. Daniel decidiu sair mais uma vez. O frio era cortante, mas havia uma força irresistível que o atraía até o lago. Caminhou lentamente, ouvindo o som da neve sob suas botas. Quando chegou à margem, ficou imóvel, observando. A superfície congelada refletia a lua e as estrelas, mas havia algo diferente. Uma leve neblina se erguia, formando figuras que pareciam dançar sobre o gelo. Daniel piscou os olhos, tentando se convencer de que era apenas ilusão. Mas a sensação era clara. O lago estava vivo, e algo nele queria se revelar. Você está tentando me dizer alguma coisa, murmurou. De volta ao chalé,
Daniel sentiu que o lugar não era apenas um refúgio físico. As sombras projetadas pela lareira pareciam se mover de forma sutil, como se fossem guardiãs silenciosas. O chalé parecia envolvê-lo, protegê-lo, mas também desafiá-lo a enfrentar seus medos. Ele pegou o caderno e escreveu: "O silêncio não é apenas ausência. É presença. É preparação para o encontro." Leu as palavras e sentiu um arrepio. Era como se não fosse apenas ele quem escrevia, mas algo maior, algo que o guiava. Daniel percebeu que o Natal naquele chalé seria diferente de todos os outros. Não haveria presentes, nem festas, nem risadas familiares. Mas havia algo mais profundo acontecendo. O chalé, o lago, o silêncio. Tudo parecia preparar o terreno para uma revelação espiritual. Ele apagou as velas e se deitou, mas não conseguiu dormir imediatamente. O vento soprava forte, e o chalé rangia como se respirasse. Daniel fechou os olhos e pensou: talvez eu não esteja sozinho. Talvez este lugar esteja vivo. Antes de adormecer, teve a sensação de que uma figura o observava pela janela. Abriu os olhos rapidamente, mas não viu nada além da escuridão e da neve. Ainda assim, o coração acelerado lhe dizia que não era apenas imaginação. O chalé e o lago estavam guardando segredos, e Daniel estava prestes a descobri-los. O vento soprava com mais força, fazendo o chalé render como se fosse uma criatura viva. Daniel acendeu mais velas, espalhando pontos de luz pela sala. O fogo da lareira lançava sombras que se moviam pelas paredes, criando figuras que pareciam dançar. Ele se sentiu observado, mas não havia ninguém ali. Deitou-se na cama, tentando descansar. O silêncio era tão absoluto que parecia ter peso. Cada batida de seu coração ecoava dentro de si, como se o chalé amplificasse sua própria existência. Quando finalmente adormeceu, os sonhos vieram intensos. Ele se viu novamente no lago, mas desta vez não estava sozinho. Uma figura feminina caminhava sobre o gelo, envolta em um manto branco. Seus cabelos escuros contrastavam com a neve, e seus olhos brilhavam como estrelas. Ela não dizia nada, mas sua presença transmitia paz. Daniel tentou se aproximar, mas a figura desapareceu lentamente, dissolvendo-se na neblina. Acordou com o coração acelerado. O sonho parecia mais real do que qualquer lembrança. Sentado na cama, Daniel olhou para a janela. A lua iluminava o lago, e por um instante, jurou ver uma sombra feminina caminhando sobre o gelo. Piscou os olhos, mas a figura desapareceu. "Não pode ser apenas imaginação", murmurou. O chalé parecia confirmar sua sensação. O silêncio não era vazio. Era cheio de presenças invisíveis. Daniel levantou-se e caminhou pela sala. As velas ainda queimavam, e o fogo da lareira lançava sombras que pareciam ganhar forma. Ele sentiu que o chalé não era apenas um refúgio físico, mas um palco preparado para um encontro espiritual. Pegou o caderno e escreveu: "Há alguém aqui. Não sei quem é, mas sinto sua presença." Leu as palavras e sentiu um arrepio. Era como se estivesse registrando não apenas um pensamento, mas uma revelação. Deitou-se novamente, mas não conseguiu dormir. O vento soprava forte, e o chalé parecia respirar junto com ele. Daniel fechou os olhos e pensou: talvez eu esteja prestes a encontrar aquilo que perdi. O lago, o chalé, o silêncio, todos pareciam esperar pelo momento certo. Daniel apagou as velas e se deitou, tentando encontrar descanso. O silêncio do chalé era tão profundo que parecia ter peso, como se cada batida de seu coração ecoasse pelas paredes. Quando finalmente adormeceu, os sonhos vieram intensos. Viu-se diante do lago, mas não estava sozinho. Uma figura envolta em branco caminhava sobre o gelo, seus olhos brilhando como estrelas. Daniel tentou chamá-la, mas sua voz não saía. A figura apenas o observava, antes de desaparecer na neblina. Ele acordou sobressaltado, o coração acelerado. Pela janela, o lago refletia a lua cheia, e por um instante jurou ver uma sombra movendo-se sobre o gelo. Piscou os olhos, mas a visão desapareceu. O chalé estava mergulhado em silêncio, mas Daniel sentia que não estava sozinho. O lago guardava segredos, e ele estava prestes a descobri-los. O chalé estava mergulhado em sombras quando Daniel abriu os olhos novamente. O sonho ainda pulsava em sua mente. A figura feminina caminhando sobre o gelo, envolta em branco, dissolvendo-se na neblina.
Ele respirava rápido, como se tivesse corrido uma longa distância, embora estivesse apenas deitado. O silêncio ao redor parecia mais denso, quase palpável, como se o chalé inteiro estivesse escutando sua respiração. Ele levantou-se devagar, acendeu algumas velas e aproximou-se da janela. O lago refletia a lua cheia, e por um instante jurou ver uma sombra movendo-se sobre o gelo. Piscou os olhos, mas a visão desapareceu. Ainda assim, o coração acelerado lhe dizia que não era apenas imaginação. O chalé parecia confirmar sua sensação. O silêncio não era vazio, era cheio de presenças invisíveis. Daniel caminhou até a mesa e abriu o caderno. As páginas em branco pareciam zombar dele, mas havia algo diferente naquela noite. O silêncio não era apenas ausência de som, era uma força que o empurrava para dentro de si mesmo. Ele escreveu: o silêncio é um espelho. Ele mostra aquilo que não queremos ver. Ao ler as palavras, sentiu um arrepio. Era como se não fosse apenas ele quem escrevia, mas algo maior, algo que o guiava. Nos dias seguintes, Daniel começou a perceber que o silêncio do chalé tinha camadas. Não era apenas o som do vento entre os pinheiros ou o estalo da madeira. Era uma presença invisível, como se o próprio lugar respirasse junto com ele. Cada sombra projetada pela lareira parecia ganhar forma. Cada sopro do vento parecia carregar uma mensagem oculta. Ele passou horas sentado diante da janela, observando o lago. Às vezes, tinha a impressão de que o gelo refletia não apenas o céu e as árvores, mas também seus pensamentos mais profundos. Era como se o lago fosse um espelho da alma, revelando aquilo que ele tentava esconder. O silêncio, nesse contexto, tornava-se um interlocutor invisível, desafiando-o a confrontar suas próprias verdades. Daniel começou a falar em voz alta, como se conversasse com o silêncio. "O que você quer de mim?" murmurava. "Por que insiste em me mostrar aquilo que não quero ver?" O chalé não respondia com palavras, mas com estalos, sombras e vibrações. Era como se o silêncio fosse uma linguagem própria, que ele precisava aprender a decifrar. O confronto com o silêncio trouxe à tona memórias que Daniel havia tentado enterrar. Ele lembrava das críticas impiedosas, um autor que já não tem nada a dizer. Repetitivo, sem alma. Um homem preso ao passado. Essas frases ecoavam em sua mente como martelos, corroendo sua confiança. Mas o silêncio não permitia que ele fugisse dessas lembranças. Ao contrário, parecia amplificá-las, obrigando-o a encará-las de frente. Ele se via novamente diante de seu editor, ouvindo a sentença cruel. "Talvez seja hora de você parar. O público não quer mais ouvir sua voz." Essas palavras haviam sido como uma condenação, e Daniel havia aceitado o exílio no chalé como uma forma de fugir do mundo. Agora, porém, o silêncio o obrigava a revisitar essas feridas. "Talvez eles estejam certos", murmurou. "Talvez eu tenha perdido minha voz." Mas, ao mesmo tempo, lembranças mais suaves surgiam. Ele se via criança, ouvindo sua mãe ler histórias ao lado da lareira. "As palavras são como luzes, Daniel. Elas iluminam até os cantos mais escuros da alma." Essa frase ecoava em sua mente como um farol, lembrando do motivo pelo qual havia começado a escrever. Na terceira noite, o sonho voltou. Daniel se viu novamente diante do lago, e a figura feminina caminhava sobre o gelo. Desta vez, ela não desapareceu imediatamente. Seus olhos brilhavam como estrelas, e sua presença transmitia paz. Daniel tentou se aproximar, mas seus pés estavam presos ao gelo. A figura apenas observava, antes de estender a mão em direção ao caderno que ele carregava. Ao acordar, Daniel sentiu que o sonho não era apenas uma ilusão. Era uma mensagem. A figura no lago parecia representar algo maior. Talvez sua inspiração perdida, talvez sua própria alma fragmentada. Ele escreveu no caderno: "Há alguém aqui. Não sei quem é, mas sinto sua presença." Durante o dia, caminhou até a margem do lago. A neblina se erguia sobre o gelo, formando figuras que desapareciam rapidamente. Ele ajoelhou-se e tocou a superfície congelada. O frio percorreu sua mão, mas também trouxe uma estranha sensação de paz. "Você guarda segredos", disse ao lago, "e eu sinto que está prestes a revelá-los." O confronto com o silêncio tornou-se cada vez mais intenso. Daniel percebeu que o chalé não era apenas um refúgio físico, mas um espaço espiritual. Cada sombra, cada estalo da madeira,
Cada sopro do vento parecia carregar um significado oculto. O silêncio não era vazio. Era um espelho que refletia sua alma. Ele escreveu: o silêncio é uma preparação. Ele nos ensina a ouvir aquilo que não pode ser dito. Ao ler as palavras, sentiu que havia verdade nelas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava escrevendo algo que não era apenas um exercício, mas uma revelação. À medida que os dias avançavam, o Natal se aproximava. Daniel percebeu que não haveria presentes, nem festas, nem risadas familiares. Mas havia algo mais profundo acontecendo. O chalé, o lago, o silêncio. Tudo parecia preparar o terreno para uma revelação espiritual. Na noite de Natal, ele acendeu todas as velas do chalé, criando pontos de luz que lutavam contra a escuridão. O fogo da lareira crepitava, mas era o lago que chamava sua atenção. Ao sair, viu que a neblina se erguia novamente sobre o gelo. Mas desta vez, não era apenas sombra. Pequenas luzes dançavam sobre a superfície, como estrelas caídas do céu. Entre as luzes, a figura feminina surgiu outra vez. Seus olhos brilhavam como se carregassem respostas que ele buscava há anos. Daniel não sabia se era sonho ou realidade, mas sentiu que precisava ouvir o que o silêncio dizia. "Quem é você?" murmurou. A figura não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão, apontando para o caderno que ele carregava. Daniel entendeu. Não era sobre ela, era sobre ele. Era sobre reencontrar sua própria voz. Ele abriu o caderno. Pela primeira vez em muito tempo, as palavras fluíram sem esforço. Cada frase parecia nascer das luzes sobre o lago, como se fossem ditadas por algo maior. O silêncio não era vazio, era inspiração. Daniel voltou ao chalé com o coração acelerado. O silêncio não era mais um inimigo, mas um aliado. Ele compreendeu que precisava atravessar o silêncio para reencontrar sua voz. O chalé, o lago, a figura no gelo, tudo fazia parte de um processo de transformação. Ele escreveu: o silêncio não é ausência, é presença, é preparação para o encontro. Ao ler as palavras, sentiu que havia encontrado algo verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu. O confronto com o silêncio havia começado, e ele estava pronto para continuar. Na noite de Natal, o chalé parecia respirar junto com Daniel. As velas espalhadas pela sala lançavam sombras que dançavam nas paredes, e o fogo da lareira crepitava como um coração pulsando. Mas era o lago que chamava sua atenção, irresistível, como se o gelo guardasse algo que precisava ser revelado. Ele saiu, sentindo o frio cortar sua pele. A lua cheia iluminava a superfície congelada, e uma neblina suave erguia-se sobre o gelo. Então, aconteceu. Pequenas luzes começaram a surgir, como estrelas caídas do céu, dançando sobre o lago. Daniel ficou imóvel, o coração acelerado. O silêncio não era vazio. Era uma presença, uma voz invisível que finalmente falava. Entre as luzes, a figura feminina apareceu. Caminhava sobre o gelo com passos leves, envolta em um manto branco. Seus olhos brilhavam como se carregassem respostas que ele buscava há anos. Daniel tentou chamá-la, mas sua voz se perdeu no vento. Ainda assim, ela o olhava, e naquele olhar havia paz, havia verdade. A figura estendeu a mão, apontando para o caderno que ele carregava. Daniel entendeu. Não era sobre ela, era sobre ele. Era sobre reencontrar sua própria voz. Tremendo, abriu o caderno. E, pela primeira vez em muito tempo, as palavras fluíram sem esforço. Cada frase parecia nascer das luzes sobre o lago, como se fossem ditadas pelo próprio silêncio. O silêncio não é ausência, é presença, é preparação para o encontro. Ele escreveu, e ao ler, sentiu que havia encontrado algo verdadeiro. As luzes intensificaram-se, refletindo na neve e no gelo, transformando a noite em um espetáculo sobrenatural. O chalé, o lago, o silêncio, tudo parecia conspirar para aquele momento. Daniel caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de renascimento. O silêncio havia deixado de ser inimigo. Tornará-se inspiração. Naquela noite, Daniel compreendeu. Não estava sozinho. O chalé guardava segredos, o lago refletia sua alma, e o silêncio era a ponte para reencontrar aquilo que havia perdido. O escritor derrotado havia morrido. Um novo homem nascia, iluminado pelas luzes sobre o lago congelado.
O amanhecer trouxe uma luz pálida, filtrada pelas copas dos pinheiros. Daniel acordou com a sensação de que a noite anterior havia sido mais real do que qualquer lembrança. As palavras escritas em seu caderno ainda vibravam, como se carregassem uma energia própria. O silêncio do chalé não era mais apenas ausência. Era uma presença que o acompanhava em cada gesto. Ele preparou o café e sentou-se diante da janela. O lago permanecia imóvel, mas havia algo diferente em sua superfície. A neblina que se erguera na noite de Natal parecia ter deixado rastros invisíveis, como se o gelo guardasse marcas de passos. Daniel piscou os olhos, tentando se convencer de que era apenas imaginação. Mas no fundo sabia, o lago estava vivo, e a figura que caminhara sobre ele não era apenas um sonho. Durante o dia, Daniel percebeu que as sombras do chalé ganhavam vida própria. O fogo da lareira projetava formas que se moviam de maneira sutil, como se fossem criaturas silenciosas observando. Às vezes, tinha a impressão de que as sombras se inclinavam em sua direção, como guardiãs invisíveis. Não havia medo, apenas a estranha sensação de estar acompanhado. Ele escreveu no caderno: as sombras não são inimigas. São guardiãs. Elas carregam aquilo que não consigo ver. Ao ler as palavras, sentiu que havia verdade nelas. O chalé parecia confirmar sua percepção, rangendo suavemente como se respirasse junto com ele. Naquela noite, Daniel decidiu sair novamente. O frio era intenso, mas havia uma força irresistível que o atraía até o lago. Caminhou lentamente, ouvindo o som da neve sob suas botas. Quando chegou à margem, ficou imóvel, observando. A lua iluminava a superfície congelada, e uma leve neblina se erguia, formando figuras que dançavam sobre o gelo. E então ela apareceu. A figura feminina caminhava novamente sobre o lago, envolta em branco, seus cabelos escuros contrastando com a neve. Daniel sentiu o coração acelerar. Desta vez, não tentou chamá-la. Apenas observou, em silêncio, como se soubesse que as palavras seriam inúteis. A figura aproximou-se lentamente, até que seus olhos encontraram os dele. Não havia voz, mas o olhar transmitia uma mensagem clara. Escreva. Daniel abriu o caderno e deixou que as palavras fluíssem. Não eram frases planejadas, mas revelações que surgiam como se fossem ditadas pelo próprio lago. O silêncio é uma ponte. Ele nos leva até aquilo que esquecemos. Ele escreveu, e ao ler, sentiu que havia encontrado algo verdadeiro. Nos dias seguintes, Daniel passou a viver em um estado de expectativa. Cada noite, caminhava até o lago, esperando pela aparição da figura. Às vezes ela surgia, outras vezes apenas a neblina dançava sobre o gelo. Mas mesmo na ausência, Daniel sentia sua presença. Era como se ela estivesse sempre ali, invisível, guiando-o. O chalé também participava desse diálogo invisível. As sombras projetadas pela lareira pareciam responder às suas palavras, inclinando-se ou se movendo de acordo com seus pensamentos. Daniel começou a perceber que não estava apenas escrevendo, estava sendo escrito. O silêncio, o lago, as sombras, todos eram parte de uma narrativa maior, da qual ele era apenas um instrumento. Certa noite, enquanto escrevia diante da lareira, Daniel percebeu que as sombras formavam uma figura clara. Uma mulher envolta em branco, semelhante àquela que caminhava sobre o lago. Ele ficou imóvel, observando. A sombra não se movia como as outras, mas permanecia firme, como se quisesse ser reconhecida. "Quem é você?" murmurou. A sombra não respondeu, mas o fogo da lareira crepitou intensamente, lançando faíscas que iluminaram a sala. Daniel sentiu um arrepio. Era como se o chalé inteiro estivesse vivo, conspirando para revelar um segredo. Ele escreveu no caderno: as sombras são espelhos. Elas mostram aquilo que o lago guarda. Na noite seguinte, Daniel voltou ao lago. A superfície congelada refletia a lua e as estrelas, criando a ilusão de um céu duplo. Um acima, outro abaixo. Ele ajoelhou-se e tocou o gelo. O frio percorreu sua mão, mas também trouxe uma sensação de paz. Ao olhar para o reflexo, viu não apenas sua própria imagem, mas também a figura feminina ao seu lado. Piscou os olhos, mas a visão permaneceu. "Você é parte de mim", murmurou. "Ou eu sou parte de você?" O lago não respondeu, mas o silêncio parecia confirmar sua suspeita. A figura não era apenas uma presença externa.
Era um reflexo de sua própria alma, da inspiração que havia perdido e que agora retornava lentamente. Daniel voltou ao chalé com o coração acelerado. As sombras o acompanharam, projetando-se pelas paredes como guardiãs silenciosas. Ele escreveu: "O lago guarda segredos. As sombras revelam verdades. E eu preciso aprender a ouvir." Ao ler as palavras, sentiu que estava mais próximo da revelação. O silêncio não era mais apenas um confronto. Era um diálogo. O chalé, o lago, as sombras, todos eram parte de um encontro maior. Daniel compreendeu que sua jornada estava apenas começando. O confronto com o silêncio havia se transformado em uma busca. E a figura no lago era a chave para reencontrar aquilo que havia perdido. A noite de Natal chegou silenciosa, envolta em neve e mistério. O chalé parecia respirar junto com Daniel. Cada estalo da madeira soava como um coração pulsando no escuro. Ele acendeu todas as velas, espalhando pontos de luz pela sala, como se quisesse desafiar a escuridão que o cercava. O fogo da lareira crepitava, mas era o lago que chamava sua atenção, irresistível, como se o gelo guardasse algo que precisava ser revelado. Vestiu o casaco pesado e saiu. O frio cortava sua pele, mas o coração pulsava quente. A lua cheia iluminava a superfície congelada, e uma neblina suave erguia-se sobre o gelo, formando véus que dançavam lentamente. Então, aconteceu. Pequenas luzes começaram a surgir, como estrelas caídas do céu, espalhando-se sobre o lago. Elas se moviam em silêncio, refletindo na neve e no gelo, transformando a noite em um espetáculo sobrenatural. Daniel ficou imóvel, o coração acelerado. O silêncio não era ausência. Era uma presença viva, uma voz invisível que finalmente falava. Entre as luzes, a figura feminina apareceu. Caminhava sobre o gelo com passos leves, envolta em branco, os cabelos escuros contrastando com a neve. Seus olhos brilhavam como verdades guardadas, e Daniel sentiu que não estava diante de uma ilusão, mas de uma revelação. Ele tentou chamá-la, mas sua voz se perdeu no vento. Ainda assim, ela o olhava, e naquele olhar havia paz, havia verdade. A figura estendeu a mão, apontando para o caderno que ele carregava. Daniel entendeu. Não era sobre ela, era sobre ele. Era sobre reencontrar sua própria voz. Tremendo, abriu o caderno. E, pela primeira vez em muito tempo, as palavras fluíram sem esforço. Cada frase parecia nascer das luzes sobre o lago, como se fossem ditadas pelo próprio silêncio. O silêncio não é ausência. É presença. É preparação para o encontro. Ele escreveu. E ao ler, sentiu que havia encontrado algo verdadeiro. As luzes intensificaram-se, refletindo na neve e no gelo, até que o lago inteiro parecia arder em estrelas. Daniel caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de dor, mas de renascimento. O silêncio havia deixado de ser inimigo. Tornará-se inspiração. Naquele instante, compreendeu que não estava sozinho. O chalé guardava segredos, o lago refletia sua alma, e o silêncio era a ponte para reencontrar aquilo que havia perdido. O escritor derrotado havia morrido. Um novo homem nascia, iluminado pelas luzes sobre o lago congelado. O amanhecer trouxe uma luz dourada, filtrada pela neve que cobria a floresta. Daniel acordou com a sensação de que algo havia mudado para sempre. O chalé parecia mais vivo, como se respirasse junto com ele. As velas apagadas ainda guardavam o calor da noite anterior, e o caderno sobre a mesa estava cheio de palavras que não pareciam apenas suas, mas de algo maior que o guiava. Ele preparou o café e sentou-se diante da janela. O lago permanecia imóvel, mas já não era apenas um espelho de sua dor. Agora refletia a esperança. As luzes que dançaram sobre o gelo na noite de Natal ainda vibravam em sua memória, e a figura feminina permanecia como uma presença silenciosa em seu coração. Daniel abriu o caderno e leu as frases escritas. O silêncio não é ausência. É presença. É preparação para o encontro. Ao repetir em voz alta, sentiu que as palavras tinham peso, verdade e destino. Pela primeira vez em muito tempo, acreditava nelas. Durante os dias seguintes, Daniel escreveu sem parar. Não eram páginas perfeitas, não eram histórias completas, mas eram vivas. Cada frase carregava uma centelha de verdade. Cada palavra parecia nascer de um fogo interior que havia renascido.
Ele compreendeu que não precisava voltar a ser o escritor que fora no passado. Precisava ser o escritor que era agora. Mais honesto, mais profundo, mais humano. O chalé, o lago, o silêncio, todos haviam sido mestres invisíveis. Haviam mostrado que o vazio não era inimigo, mas caminho. Que a solidão não era condenação, mas preparação. Que o silêncio não era morte, mas renascimento. Na última noite antes de partir, Daniel acendeu novamente a lareira e algumas velas. As sombras dançaram pelas paredes, mas já não eram ameaçadoras. Eram guardiãs que se despediam. Ele caminhou até a margem do lago e observou a superfície congelada, sob a luz da lua. Não havia neblina, não havia figura, apenas o gelo refletindo o céu. Mas Daniel sabia, não estava sozinho. Obrigado, murmurou, por me devolver aquilo que eu pensei ter perdido. O silêncio respondeu com paz. Na manhã seguinte, Daniel arrumou suas coisas. O chalé parecia observá-lo, como se soubesse que sua função havia sido cumprida. Ele fechou o caderno e o guardou na mala, mas sabia que aquelas páginas eram mais do que palavras. Eram testemunhos de sua transformação. Ao sair, olhou uma última vez para o lago. O gelo brilhava sob o sol, como se fosse feito de diamantes. Daniel sorriu. Não era mais um homem derrotado. Era alguém que havia atravessado o silêncio e encontrado sua voz. Daniel deixou o chalé com passos firmes. O mundo lá fora ainda seria duro. As críticas talvez voltassem. Mas agora ele estava preparado. O silêncio havia lhe ensinado que a voz não se perde. Apenas se esconde, esperando o momento certo para retornar. O escritor derrotado havia morrido. O homem renascido seguia em frente, levando consigo não apenas palavras, mas uma nova fé em si mesmo. O lago congelado ficava para trás, guardando seus segredos. Mas Daniel sabia, as luzes sobre o gelo sempre estariam dentro dele.